Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Fabrício Benayon e neste vídeo vamos resolver mais uma bela questão de geometria plana, tá? Bom, se você está gostando aí dessas resoluções, deixa o seu curtir. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Vamos fazer a leitura da questão aí na sua tela. Sejam a circunferência C1 com centro em A e raio 1 e a circunferência C2 que passa por A com centro em B e raio 2. Sabendo-se que D é o ponto médio do segmento AB, E é um dos pontos de interseção entre C1 e C2, e F a interseção da reta ED com a circunferência C2, o valor da área do triângulo AEF em unidades de área é... Bom, vamos nessa, galera. Seguinte, está aqui representada a figura, circunferência 1 de centro em A, raio 1, a circunferência C2 de centro em B, raio 2, onde C2 passa por A. Além disso, ele diz que D é ponto médio de AB. Naturalmente, D é a interseção de C1 com o segmento AB. AD vale 1, BB vale 1. Então, é ponto médio. Além disso, o ponto E é uma interseção entre C1 e C2. Então, notem que eu tenho duas interseções. Claramente, você pode escolher qualquer uma das duas. Bom, ele diz que ED intercepta C2 no ponto F. Então, isso ocorre aqui. Ele quer conhecer a área do triângulo AEF. Bom, qual é a estratégia que a gente pode adotar? A gente pode tentar achar a área do triângulo AED, a área do triângulo ADF, somar essas áreas e encontrar a área do triângulo AEF. Ok? Muito bem. Primeiramente, eu vou concentrar aqui o esforço em achar a área do triângulo AED. Bom, observe que AD é raio de C1, então vale 1. AE também é raio, então vale 1. Então, quando eu conheço dois lados de um triângulo, automaticamente me vem a fórmula para calcular a área de um triângulo conhecendo dois lados e o ângulo compreendido entre eles, que é dada por AB seno de alfa sobre 2. Então, eu olhando para a figura, eu conheço AE, AD. Eu vou em busca da informação sobre o seno desse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. Tudo bem? Bom, o que eu fiz a partir daí? Tracei o raio EB. Então, vamos bem devagar, tranquilo, para entender passo a passo aqui a questão. Tem alguns detalhes importantes. Então, notem que o triângulo EBA é um triângulo isósceles, pois BA e BE são raios da circunferência número 2, ou seja, esses segmentos valem 2. Portanto, o triângulo EBA é um triângulo isósceles. E aí, o que eu fiz? Tracei a altura desse triângulo isósceles. Ora, você sabe que a altura do triângulo isósceles divide, em relação à base desse triângulo em dois segmentos congruentes. A base fica dividida no ponto médio, ou seja, também é a mediana, Então, aqui eu tracei a altura e dividi o segmento AE em dois segmentos congruentes, beleza? Vou chamar essa altura de x, tudo bem? Bom, posso aplicar um teorema de Pitágoras nesse pequeno triângulo. Vamos chamar aqui a base da altura de H. Pronto. Só para a gente poder identificar o triângulo. Então, no triângulo ABH, então vamos escrever isso aqui. No triângulo ABH, nós temos que 2, que é a hipotenusa, 2 ao quadrado, é igual a x ao quadrado, mais, como isso aqui é ponto médio, do segmento AE, que vale 1, então AH vale quanto?
1 meio, né? Então, 1 meio ao quadrado. Vamos fazer aqui as contas? Isso aqui dá 4, é igual a x ao quadrado mais 1/4. Isolando x ao quadrado, temos que x ao quadrado é igual a 4 menos 1/4. Fazendo aqui as contas, 4 vezes 4 dá 16, menos 1 dá 15. Então fica x ao quadrado é igual a 15 quartos, logo x é igual a raiz quadrada de 15 meios. Maravilha! O que isso vai me ajudar, Fabrício? Ora, observe que em relação a alfa, o seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa, que vale 2. Olha aqui, ó. A hipotenusa vale 2, o cateto oposto a gente acabou de achar. Então, olha só, que legal aqui, ó. O seno do ângulo alfa é cateto oposto, raiz de 15 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que vale 2, né? Olha aqui. Logo, o seno do ângulo alfa, seno do ângulo alfa é raiz quadrada de 15 sobre 4. Aí sim que vai o 4, né, Fabrício? Isso, tranquilo, olha lá. Né? Dividiu por 2, dividiu por 2, dividiu por 4. Maravilha, então o que eu posso agora calcular? Posso calcular a área do triângulo AED. Então vamos lá. A área do triângulo AED. Lado, seno do ângulo alfa, observe, ó. Então, observe que eu estou aqui, né? AED. Então, ó, AB, seno de alfa sobre 2. Então, 1 vezes 1 vezes o seno do ângulo alfa, raiz quadrada de 15 sobre 4, dividido por 2. Maravilha! Então, isso aqui dá precisamente raiz quadrada de 15 oitavos. Muito bem. Então, encontrei a área. Já vou até riscar aqui, ó. Achurá-la. Essa área já foi. Agora eu preciso da área do triângulo ADF. Para isso, o que acontece? Eu não tenho informação sobre AF, eu não tenho informação sobre DF, mas olha só que jogada interessante. Eu vou traçar aqui esse raio, ó, o raio BF. Olha só que legal o que vai acontecer agora. Quando você traça isso aqui, surge um triângulo novo na questão, que é o triângulo DBF, tá certo? E notem que o triângulo DB também tem base 1, assim como o triângulo que eu quero conhecer a área. E também a seguinte situação: as alturas desses dois triângulos, né, projetando F sobre a reta suporte que contém o segmento AB, é a mesma altura. Então, esses dois triângulos possuem bases com o mesmo valor e a mesma altura. Então, o que eu posso afirmar? Que a área desse triângulo ADF tem a mesma área do triângulo FBD. Então, vamos escrever isso aqui, ó. A área do triângulo ADF é a mesma área do triângulo BDF. Muito legal, né? Inclusive, vamos dizer que esses triângulos são equivalentes, tá? Triângulos equivalentes são aqueles que possuem a mesma área. Muito bem, e aí? Agora eu preciso ir em busca da área do triângulo BFD. Por que vai ser mais interessante? Notem, eu conheço BD, conheço um lado, conheço um outro lado aqui, ó, BF, que vale 2, e agora eu vou em busca da relação desse ângulo daqui.
E aí, meu amigo, olha só agora a magia que a gente vai ter que fazer. Deixa eu até pegar uma outra cor aqui. Olha só. Vou destacar aqui esse ângulo. Percebam o seguinte. Esse ângulo aqui, o AEF. O AEF, olha só. Vamos chamar esse ângulo aqui de θ. Vamos chamar esse ângulo aqui de θ. Notem que esse ângulo AEF é um ângulo inscrito, em relação ao arco AF. E notem, ABF é um ângulo central em relação ao mesmo arco. Se o ângulo inscrito vale metade do ângulo central correspondente a ele, o que eu posso dizer? Que isso aqui é θ, aqui é 2θ. Meu amigo, não tem molezinha não. Vem comigo, ó. Esse ângulo é θ. Esse outro ângulo aqui embaixo, ó, também é θ, né, Fabrício? É sim. Por quê? Porque ele é o ângulo da base de um triângulo isósceles. 1, 1. Então ele também vale θ. Tá certo? Vai comigo. Vai com calma. Olha só. Então no triângulo AED, nós temos que alfa mais 2θ é igual a 180 graus. E, portanto, alfa é igual a 2θ, aliás, 180 menos 2θ. E aí, mais uma relação para você, ó. Então, o seno de alfa vai ter que ser igual ao seno de 180 menos 2θ. Compreenderam? Aplicando o seno, os ângulos são iguais. E aí, meu amigo, seguinte, guarda aí já, tá? Ó, já guarda aqui. Puxar uma seta, ó. O seno do suplemento de um ângulo é o seno desse ângulo. Ok? O seno do suplemento de um ângulo é igual ao seno desse ângulo. Como assim, Fabrício? Quer dizer, então, que o seno de 120 graus é igual ao seno de 60? O seno de 150 graus é igual ao seno de 30 graus? Perfeito, é isso. Nesse caso, por exemplo, o seno de 150 é igual ao seno de 30, que é igual a meio. É isso, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Seno de alfa. Então, é o seno de 2θ. Ah, meu amigo, mas o seno de 2θ, se o seno de 2θ é igual ao seno de alfa, o seno de alfa eu já tenho. Vamos aplicar agora aqui, ó, a fórmula para calcular a área do triângulo BDF, que eu já sei que é igual à área do triângulo ADF. É questão casca, meu amigo. Aqui não tem bobeirinha, não. Então vamos lá. A área do triângulo, que eu já vou escrever aqui, área do triângulo ADF, porque é igual à área do triângulo BFD. Então, a área do triângulo ADF vai ser igual a 1 vezes 2 vezes o seno de 2θ, que é igual ao seno de alfa, que por sua vez é igual a raiz quadrada de 15 sobre 4. Então, vai ficar assim, ó. 1 vezes 2 vezes raiz quadrada de 15 quartos sobre 2. O que eu estou fazendo aqui? Estou aplicando simplesmente a fórmula lá do início que nós usamos como referência, né? Foi o nosso guia. Então aqui, só reescrevendo, a área do triângulo ADF. ADF. Muito bem. Então, vamos lá. Quanto é que dá isso aqui? Aqui eu simplifico, vai ficar igual a raiz quadrada de 15 sobre 2 sobre 2. E, portanto, raiz dividiu por 2, raiz quadrada de 15 sobre 4.
Maravilha! Então agora, como nós combinamos, a soma dessas duas áreas me dá a área do triângulo da questão. Então, vou pedir licença, vou apagar aqui para abrir um pequeno espaço. Muito bem, a área que eu quero, a área do triângulo AEF é igual a raiz quadrada de 15 sobre 8 mais raiz quadrada de 15 sobre 4. Fazendo aqui o MMC rapidinho, né? Que é 1, aqui é 2. Vou ficar com 1 raiz de 15 mais 2 raiz de 15 dá precisamente 3 raiz de 15 sobre 8. Muito bem. Isso você encontra aí no item C da questão. Amizade, seguinte, não tem moleza. Questão, um nível bem difícil, uma questão com bastante informação, mas é importante você ir fragmentando pequenos blocos dentro da questão para você levar isso para a sua prova. Vamos lá, mais uma questão.